Bom, pessoal, o anúncio foi, acho que, expectativa alta, né? Eu queria só relembrar aqui o dia, né? Eu não pude ter a chance de estar com vocês durante a semana, mas, obviamente, hoje a gente teve o Pierre trazendo de uma forma brilhante toda a parte filosofal, né, que está por trás da ética, toda a parte motivacional, né, aquilo que faz a gente pensar ali internamente o que fazer, né, e o que não fazer. A Neuma, com toda a sua competência, trouxe toda a parte conceitual de ética, né, e prática. Então não sobrou muita coisa para eu fazer, né. Até já mudei o nome também, acho que fiquei rebelde aqui no meio do caminho. Então, na verdade, aqui acho que o objetivo hoje, para mim, é provocar vocês. Então, provocar com algumas perguntas, provocar com algumas imagens e com algumas pesquisas. Tá? Que aí, em algumas pessoas, esse é um soco no estômago e foi no meu também. Tá? Então, vamos começar. Deixa eu ver se funcionou aqui. É isso mesmo? Tá de cabeça para baixo. Vamos lá, então. O que faz uma pessoa ser não ética, né, ou antiética, ou corrupta, ou não íntegra? É o tamanho do vacilinho que você, né, faz, né? O tamanho do vacilão, né? Um corrupto político, ele é mais vacilão porque ele rouba milhões, né? Mais do que a gente que fura fila, né? Ou não tem nada a ver com isso e todo mundo está no mesmo balaio, na mesma cesta, né? Segundo, será que essa corrupção começa no nosso dia a dia e isso vai contaminando de alguma forma onde a gente passa, né? E aí vem o caso do exemplo que o PR trouxe muitos aí para a gente e como que isso contamina, né? E o terceiro, se existe uma cadeia, uma relação causal, ou seja, começa lá no berço e tudo que eu vou aprendendo ao longo da minha vida vai encadeando isso de alguma forma e me faz ser um adulto mais ou menos ético ou mais ou menos íntegro? O que vocês acham, né? Então, acho que essa é uma provocação. E aí a gente tem que ver se são sintomas de uma mesma mentalidade ou são sintomas de coisas ou causas diferentes. Eu queria pôr um vídeo para vocês. Na verdade, é super rápido. Opa, não queria ter apertado isso. O vídeo está aí. Que é um clipe do Adnet. Não sei se vocês lembram quando isso aconteceu. Eu deixo uma cerveja que é pra não pagar fiança. É a vida corrompida e corrompida. No coró! Beber e olhar no Twitter onde tem blitz. Furar e cortar e ultrapassar pelo acostamento e fingir que não vi. Ai, meu Deus! A lei diz que quando entrar um idoso tenho que levantar. Mas finjo que não vejo a velhinha. Fecho o olho, dou aquela dormidinha. E a fila, não importa qual é, fura lá, meu irmão. Vai ficar de bobeira, esperando um tempão. É tudo uma esculhambação. No amarelo, pra avançar mais 2 metros, fecha o cruzamento. Pega a vaga que for no estacionamento. Faz retorno na contramão. Já roubaram o meu celular, eu achei um absurdo. Comprei outro num cara que arranja de tudo. Ninguém sabe de onde está vindo, eu me faço de surdo. É o esquema do vendedor, tô nem aí quem é o fornecedor. Você diz que não é pra fazer, mas faz gato na sua TV. Não declara o que manda trazer, só vê filme pirata no seu DVD. Não assina a carteira da moça que lava a louça e faz o café. Dou meu jeito pra tudo na vida, se tá ruim salve-se quem puder. Eu dou carteirada, falsifico meia entrada. Meu padrinho é forte, agita até passaporte. Se eu bebo e rodo e os polícia implica, eu deixo uma cerveja que é
pra não pagar fiança. É a vida corrompida e corrompida. Viver e olhar do origem. Bom, acho que diz muito, né, sobre o nosso dia a dia. E aí, foi feito um documentário que chama Dishonesty, né? E ele fez uma pesquisa, na verdade, um documentário baseado numa pesquisa, com 40 mil pessoas, tá? Entre 20 e 30 anos, né? Foi aplicada uma prova de matemática, né, para essas pessoas, uma questão com 20 questões, e as pessoas tinham 5 minutos para resolver. E a cada questão que eles acertassem, ganhava $1 por acerto. Acho que na verdade são 2, mas tanto faz. $1 por acerto, né? E aí, o que os pesquisadores fizeram de diferente? Eles falaram o seguinte: eu vou dar o gabarito para vocês, vocês vão corrigir a sua própria prova, e depois vocês colocam a prova no triturador. E me falam quanto vocês acertaram, e eu pago para vocês o número de acertos. Né? E a gente vai ver o primeiro resultado. O triturador era falso. Tá? Então, os pesquisadores pegaram e viram qual foi o comportamento das pessoas. 20 pessoas de 40 mil, ou seja, um universo pequeno, né, disseram que acertaram tudo e não acertaram tudo. Para ganhar, e aí a pesquisa custou $400 para os pesquisadores, né, dessas pessoas que mentiram muito, né, para ganhar a prova inteira. E 28 mil pessoas de 40 mil, aumentaram um pouquinho o acerto. Então eu ia acertar 15, eu pus 17. Ninguém vai ver, triturei. Custaram $50 mil, esse pouquinho a mais que 28 mil pessoas fizeram. Então aqui a primeira reflexão para a gente é o quanto que roubar só um pouquinho não faz tanta diferença, e aí quando a gente soma toda a população, a gente vê o caos que fica, versus aqueles que roubam muito. Né? Então a conclusão que eu quero fazer, e acho que é mais para provocar vocês, é que corrupção não tem tamanho, tá? Não tem quantidade. E aí, obviamente, uma sociedade, quando evolui, ela passa por vários pilares. Né? Tem o pilar da integridade, né? Transparência, gera um círculo virtuoso de crescimento, né? Traz motivação, stakeholders que a Nema falou, e prioriza competência ao invés de coleguismo e favorecimento. Né? Então eu contrato porque é tecnicamente melhor, eu contrato porque tem o maior preço, eu contrato porque é o melhor produto, e não porque eu conheço alguém que está me fornecendo. Reputação, e eu vou fazer a segunda provocação para vocês. Né? E essa é uma das bases da ética também. Como é que ética aumenta a reputação? E aumenta muito. Então você passa a sua vida construindo uma reputação, e um deslize te joga na lama. Né? Traz credibilidade para empresas, para as pessoas. Quando você tem um deslize, que não seja ético, mas algum outro tipo de crise, você tem tempo de reagir. As pessoas te dão crédito para você poder reagir. Né? E é dinheiro, e é vantagem competitiva. E mesmo enquanto indivíduo, se você é ético, infelizmente hoje você se diferencia. Né? E cria vínculo e fideliza mercados, amigos. Quem não quer ter um amigo ético, onde você confidencia um segredo e essa pessoa realmente não conta para outra. Né? E a responsabilidade social. Por isso que eu quis fazer essa mudança no título, de falar que a ética como base de uma estratégia de sustentabilidade. Uma estratégia de um indivíduo, uma estratégia de uma empresa, mas que seja sustentável. Se você não for ético, você não vai ser sustentável. Em algum momento a gente vai quebrar a cara, vai ter que começar de novo e começar do negativo, né, ainda do zero. Né? Então a responsabilidade social, ela cria vínculo. Né? Vocês vão ver que as empresas hoje não operam se a sociedade não quiser que elas operam, mesmo que o governo e os órgãos regulamentadores queiram que elas operem. Se você não tiver a sociedade e a comunidade do seu lado, você não opera. Eles bloqueiam suas estradas, né, param suas plantas e por aí vai. Gera sustentabilidade porque a gente olha essa parte ambiente, economia social, constrói cultura, ética é cultura. Né? Então a gente fala, a Suécia, a Dinamarca são países éticos. São centenas de anos construindo essa cultura. O Brasil tem começado negativo de novo. Né? E mitiga e cria essa agenda positiva. Né? Então, esses três pilares. Aí vem a primeira provocação.
Aqui mais ou menos onde eu e Pierre nascemos, aqui mais ou menos onde vocês nasceram, né? E como é que foi mudando, como é que o valor de uma empresa, como é que a empresa vale hoje, né? Quanto vale uma empresa, né? Na nossa época ali, se você tinha ativos, propriedades, equipamentos, sua empresa, o valor dela era 83% baseado nisso, 17% baseado em reputação, conhecimento, marca. Olha hoje em dia como é que é isso. Inverteu completamente. O valor da empresa está na reputação, está no conhecimento, está na marca, né? Ou seja, se você ferir isso, você destruiu sua empresa, mesmo que você tenha todos os melhores ativos do mundo, né? E aí, uma pesquisa foi feita também pela McKinsey, que 83% das pessoas que trabalham nessas empresas acreditam que as empresas devem gerar bem-estar para a sociedade, além do lucro. Parece óbvio, acho que para essa geração de hoje, né? Mas se a gente voltar bem antes do que aquilo ali, tem um caso do Henry Ford, da Ford mesmo, que em 1916, quando ele inventou, né, o primeiro automóvel, ele era um visionário e ele queria distribuir lucros e fazer ações sociais com o lucro da empresa, né? E aí ele foi lá e colocou uma estratégia para fazer isso, e os acionistas, donos da empresa, chamaram ele e falaram assim: você não pode fazer isso, você está distribuindo um lucro que é nosso para a sociedade. Então, olha só como mudou, né? Hoje acho que todo mundo acha normal realmente que a empresa tem que retribuir de alguma forma, né? 48% acreditam que a empresa tem que proteger o meio ambiente e as condições climáticas, né? Quase metade. E 38% das pessoas acreditam que as empresas têm que ser transparentes e zelar pela sua reputação. Provavelmente isso aqui vai mudar ao longo do tempo, seguindo aquele gráfico. Então, é mais uma provocação para vocês. Vamos imaginar agora que vocês são esses acionistas de uma empresa, de uma mineradora. Vamos por uma mineradora que é uma coisa complexa, que causa estragos ambientais quando mal gerenciado, né? Causa acidentes e fatalidades também quando mal gerenciado, e deixam, né, uma má percepção na comunidade por onde passa quando também a gestão não é boa. Imagina que então vocês são donos de uma empresa mineradora, são acionistas de uma mineradora global, tem que aconselhar os executivos dessa mineradora, que hoje estão basicamente naqueles pontos azuis ali, né, onde ela está baseada, e ela quer expandir, ela quer crescer, ela tem dinheiro, quer ir fazer novos projetos, e o cinturão novo de mineração está ali entre África, Rússia e China, né? Complexo, certo? Tem que entender novas culturas e tudo mais. Vamos adicionar uma complexidade aqui para vocês tomarem decisão. Como é que esse mundo é, sob o ponto de vista de ética, né? Ele é um banho de sangue, né? Ele é altamente corrupto, né? Como é que você opera nisso? Como é que você toma a decisão enquanto acionista de uma empresa que quer operar nesse tipo de ambiente? Vamos colocar mais uma pimenta ainda. Você precisa licenciar um projeto lá. E recentemente aconteceram 2 acidentes que marcaram a mineração, né? A barragem da Samarco, que rompeu em 2015, e como isso não é um privilégio de país em desenvolvimento, aconteceu um acidente que às vezes as pessoas não dão a mesma importância, no Canadá em 2014, onde o vazamento foi muito mais contaminante, né, o conteúdo da barragem, mas não matou ninguém, mas poluiu muito mais. Adicione então mais esse tipo de coisa que cria uma percepção negativa para a mineração, e aí vocês vão ter que escrever um novo livro agora. Não adianta virar essa página, né? E aquilo ali foi o 11 de setembro da mineração, né? Vocês estão sentados no board dessa empresa e vocês vão ter que definir as novas estratégias dessa empresa, tá? Escrever, fazer em conjunto com a comunidade. Legal, vocês definiram uma estratégia. Imagina que vocês tiveram sucesso, entenderam como é que essa estratégia está sendo desenhada. Novidade para vocês. Pesquisas de 40 anos, a cada 10 é feita Harvard, BCG, McKinsey. De cada 10 iniciativas estratégicas que vocês propuserem, 3 vão ser executadas com sucesso. 7 vocês vão falhar. Por quê? Por que vocês vão falhar? Porque vocês não têm um modelo de gestão robusto. Então, como é que eu planejo e como é que eu executo? Aí você vai falar assim, tá bom, dei o primeiro passo. Qual é o segundo? Como é que eu ponho pessoas nesse modelo para gerenciar isso, né? Empresas são feitas de pessoas. Como é que eu coloco paixão nessas pessoas, persistência,
senso de dono, senso de urgência, como é que eu falo, motivo as pessoas a inovarem, né? Acho que a gente está começando a chegar lá para ter mais sucesso. E aí, como é que eu ponho ética nessa empresa? E aí é onde começa aqui o nosso maior desafio, né? A primeira parte boa, que eu acho que é o que o Pierre também trouxe, é que ética se aprende, né? Ninguém nasce ético, a gente aprende a ser ético, né? E aqui tem uma evolução da ética ao longo do tempo, né? No passado pré-ético, a gente se preocupava só com nós mesmos, né? Cada um consigo, né? Com você mesmo, consigo, né? Depois passou para a família, o universo, as tribos, regiões. A gente está ali entre a raça, né? Os humanos e o começo do meio ambiente. Mas tem muita coisa ainda ali para a gente se preocupar, né? Quando a gente começou a falar de condições climáticas, a gente começou a se preocupar em ecossistema, em planeta e universo. Então, acho que essa evolução ainda vai vir. E vocês vão viver isso. E as empresas vão viver isso. E muitas vão morrer. Tá? Então, Aristóteles fala que, praticando justiça, a gente aprende a ser justo. E aí vem um exemplo, né? Então, vou trazer um caso real para vocês agora. Na verdade, eu peguei um caso e fiz um caso de um caso, né? Eu tenho um amigo sul-africano que super competente, uma cultura altíssima, né? E o ano passado ele decidiu fazer um MBA no INSEAD. Top 3 melhores MBAs do mundo, na França. Passou, né? Tá lá. Ele e mais 79 pessoas, de todas as nacionalidades do mundo, né? Que fizeram aquelas provas de matemática dificílimas, inglês, entrevista, carta de recomendação, né? E passaram nesse MBA. E aí o professor lá desse MBA deu um caso para eles. Um caso de 5 páginas que eu estou resumindo aqui em uma pergunta para vocês. E a pergunta que foi feita lá foi: se você, trabalhando numa empresa, mandaria informações falsas, e você sabendo que elas são falsas, para o seu próprio cliente, para que ele escolha você em detrimento do seu concorrente. Então, você manda informações falsas que privilegiam a escolha né, da sua empresa, ao invés de um concorrente, só que você sabe que essa informação é falsa. E quem te mandou fazer isso foi o seu gestor, o seu chefe, contra os seus valores. E isso foi perguntado para 80 alunos, que teoricamente vão ser 80 líderes de empresas, de organizações ou de governos do futuro, de 80 diferentes nacionalidades quase, né? O que vocês acham que foi a resposta? Mais ou menos algo como isso aqui. De 80, 10 falaram que não fariam isso de forma alguma. Os outros 70 falaram que fariam sim. Eu mandaria informações falsas para o meu cliente, para ganhar o meu cliente. Poloneses, turcos, dinamarqueses, chineses, indianos, americanos, canadenses, brasileiros. Desses 70 que falaram sim, mais da metade falou que faria porque o gestor mandou, o chefe mandou. Eu faço. O que será que está por trás disso? Né? E aí eu vou trazer um caso mais polêmico que esse, relacionado com quase uma tortura. Dor, né? Não sei se vocês já viram esse documentário no Netflix, mas acho que ele começou a pipocar por aí, mas é uma pesquisa bem antiga, que eu encontrei, foi feito no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? E esse aí é o ator, mas esse cientista, né, o Stanley Milgram, ele convidou 40 pessoas para essa pesquisa, que era da seguinte forma: ele colocava 2 dessas pessoas, ele sorteava um papelzinho e falava assim: você vai ser o professor e o outro vai ser o aluno. Então estava aqui o professor, e esse aqui era o aluno, e o professor não viu o aluno. E aí na frente do professor, tinha essa máquina aqui, com 30 botões. Cada um dava um choque de maior intensidade. 15 volts, 30 volts, e aí assim por diante, até chegar em 450 volts. Com 300 volts já estava escrito lá que tinha um warning ali que já estava machucando a pessoa, e 450 que poderia ser fatal. E ali, aquele E ali, era o pesquisador, que se colocava com um jaleco,
nada mais do que isso, sem autoridade nenhuma em cima daquele professor, daquele suposto professor, né, que foi escolhido. E ele fazia perguntas para o aluno. Cada pergunta que o aluno errasse, você, imagine que aqui eram vocês, né, como professores, tinham que apertar o botão e dar um choque no aluno. Pá! E você ouvia, você não via, mas você ouvia o aluno gritar. Né? E você, antes de começar a pesquisa, eles deram um choquezinho de 15 e você precisa sentir como é que era. Tipo uma agulhada. Esse pesquisador falou assim, vou consultar meus cientistas, né, meus amigos cientistas, antes de começar essa pesquisa. Consultou 15 deles, as mentes brilhantes daquela época. E eles falaram assim, nossa aposta aqui é que ninguém vai chegar no 450 volts e ninguém vai ultrapassar os 200 volts. Ninguém. Vai parar por ali. E aí ele foi lá e fez a pesquisa. O que vocês acham que foi o resultado? Coisas que aconteceram. Eu não pus o vídeo aqui porque eu acho que ele é meio impactante. Os alunos gritando. Mas cada vez que o pesquisador fazia uma pergunta, você como professor, o aluno errava, ia lá e apertava um choque. Então ia lá, 45 volts, aí o aluno gritava. 70 volts, começava a pedir para parar. Não quero mais responder, não sei o quê. Do outro lado você ouvindo, ele falando, não quero sair daqui. Aí o pesquisador falava assim, vamos para a próxima pergunta. Ele fazia a próxima pergunta, e aí as pessoas começavam a ficar nervosas, a roer a unha, né? Essas pessoas estavam vindo e dando choque. E aí alguns deles começavam assim, eu quero parar. E o pesquisador simplesmente falava 4 frases nessa sequência, cada vez que a pessoa queria parar. A primeira era, a pesquisa tem que seguir, por favor. Não era um comando, era só a pesquisa precisa seguir. A segunda era, por favor, continue. E a terceira é, a pesquisa precisa que você continue. E a quarta já era para ele parar. Aí quando chegava na quarta, eles paravam de dar choque e deixavam essa pessoa sair. 26 das 40 pessoas deram choque até o 450 volts. Até a última. Onde o aluno a última choque que eles deram, eles já não ouviam mais o aluno gritar. E aí, o que eu não falei, né? Era combinado que todas as pessoas seriam sorteadas como professores e o aluno era um ator. Eles não estavam levando choque, de verdade, mas ninguém sabia. Então as pessoas deram choque até 450 volts. Contra seus valores. Totalmente contra. Né? Acho que dificilmente ninguém acreditava que ia chegar nesse ponto. Qual é a moral disso daí? Né? O quanto que autoridade, liderança, pode fazer vocês tomarem decisões erradas, mesmo contra vocês, né? contra os valores de vocês. Mesmo que isso faça vocês se sentirem o mais mal possível, muitas vezes uma liderança corrupta, não ética, pode fazer vocês tomarem decisões erradas e praticarem atos errados. Por que isso acontece? Né? Quando você está numa situação dessa e a sua liderança, o seu chefe manda você fazer alguma coisa, você não se sente responsável. Você fala assim, ele está tomando a decisão por mim, eu não sou responsável. Eu apertei o botão porque ele mandou. Eu mandei a informação fácil porque ele pediu. Então essa baixa, né, uma accountability, uma sensação de responsabilidade, faz a gente tomar a decisão errada. A sensação de impunidade. Em último caso, ele vai ser primeiro condenado e depois eu. Né? E uma resistência à autoridade. A autoridade manda em mim. Né? Existem vários casos reais de empresas que a gente conhece, né, trabalhando nessa área, de presidentes de empresa, diretores de empresa, presidentes da república, né, ministros corruptos que contaminam todas né, uma organização, um país. Né? E aí como é que você transforma uma empresa ética? Né? Uma vez que isso está todo bagunçado. Né? A primeira coisa então que eu queria deixar para vocês é o papel de vocês, quando vocês se tornarem líderes, vocês já são líderes da vida de vocês, líderes de família, líderes na igreja, líderes de instituições, né, organizações estudantis. Como é que vocês fazem isso pelo exemplo? Né? Como é que vocês constroem essa cultura? E aí vocês vão entender que a curva não vai ser como essa aqui de baixo.
vai ser um Titanic. Vocês vão ter que ficar dando exemplo a vida inteira para essa cultura ser construída, né? E aí, obviamente, os casos de sucesso vão retroalimentando e vão deixando isso mais sustentável. E aí, obviamente, entra toda aquela governança, gestão de consequências e tudo mais, que faz com que isso realmente aconteça, né? Porque isso reforça o caso ou não, né? Se você tem casos não éticos e você não faz nada a respeito, vai continuar acontecendo, né? Então, a gestão de consequência é importante. Ops. E aí, voltando ao tema, né, que a gente colocou ética como base de uma estratégia sustentável, quem de vocês aqui assistiu, não sei se Avatar é da época de vocês, né? Avatar, vocês assistiram? Avatar. Era aquela coisa, né? Vamos conquistar, força total, minerar tudo, tirar todos os recursos de um país, de um planeta, aí, ó, cair fora, né? E aí a gente tem que começar a trazer esse conceito de que crescimento não é geração de riqueza via destruição, né? Ou de forma não ética, né? Então, conquistar, né, Pandora ali não é realidade nem da mineração, nem da agropecuária, né, nem da indústria de ponta de tecnologia, né? Não dá para gerar riqueza dessa forma. Não é ético gerar riqueza dessa forma. E tem jeito de não gerar riqueza dessa forma. Isso aqui são minas que acabaram, os recursos acabaram. Não sei se vocês já viram uma mina quando o recurso acaba. Não sobra nada, né? Está tudo decapado, né? Sem vegetação nenhuma. Isso aqui são exemplos de minerações recuperadas depois que o minério acabou, né? Então, sim, é possível deixar um legado, né? Um legado ético. Eu vou lá, tiro o recurso. Não existe mundo sem mineração. Tem um vídeo que eu acabei não trazendo aqui, mas não ia sobrar nada aqui nesse espaço se a gente falar assim, vamos tirar a mineração da nossa vida? Não sobrava nada, nada, nem roupa, né? Nem alimento, porque mineração também é fertilizante. Então é sim possível deixar esse legado, né? E aí, deixar esse legado também, quando você vai embora, você tem que deixar... Imagina que você entra, empresas entram numa comunidade, né? Desenvolvem, trazem comércio, trazem emprego, e aí acaba o minério, elas vão embora. A cidade vira uma cidade fantasma, né? Então, como é que a gente cria essa relação de confiança de que vai existir uma economia quando as empresas forem embora, né? Não existe esse interruptor. Por mais rico que a empresa seja, né? Não dá para você falar assim, eu vou lá e vou comprar uma escola, vou entregar para aquela comunidade e fiz o meu papel. É para sempre essa relação, né? É realmente um relacionamento, tem que construir junto, ele é tortuoso, né? Tem idas e voltas, nem todo mundo entende de primeira o que você quer dizer e nem a empresa entende exatamente o que a comunidade quer, né? Então, essa atitude, essa transparência a respeito tem que acontecer e isso é base da ética, né? Então, a gente precisa escutar mais. Eu acho que, para mim, pessoalmente, escutar é ética. Se você escuta, entende do ponto de vista da outra pessoa, você está sendo ético, ao invés de criar um preconceito ou interpretar sem conhecer a base e a história daquela pessoa, né? Então, acho que escutar e depois agir em cima daquilo que você escutou. Essa via de mão dupla, então, vai ser a ética que vai construir para a gente o desenvolvimento das próximas décadas, né? Então, a gente está passando por aquela evolução, cada vez se preocupando com coisas mais amplas do que só nosso umbigo, do que só a nossa família. Eu vou querer proteger o que é meu, eu vou querer ter um carro blindado para proteger minha família, eu vou querer ter alarme e cerca na minha casa para proteger o meu patrimônio. Então isso vai evoluindo, existe uma evolução ética, né? E aí vem a consciência, né? O que eu faço, qual o impacto? Eu preciso ter consciência disso. E aí, por último, vem um propósito, que é, eu quero deixar um legado nesse mundo, né? Um legado ético, quero deixar um legado para as gerações que estão vindo, filhos, netos e por aí vai, né? Então, a ética vai ser a base disso tudo. Não vai ser dinheiro, não vai ser autoridade, vai ser liderança e consciência ética, tá? É isso, diz lá, em termos de mensagens, mas eu queria fazer essa provocação para vocês, muito para a gente poder refletir da onde vocês vão poder influenciar o mundo dessa cadeira ou dessa porta daqui para fora quando vocês se formarem.
Aliás, digo antes disso, porque vocês já são líderes de muitas coisas, né? Então, antes de vocês se formarem, como é que vocês já influenciam e como é que vocês podem fazer isso mais quando vocês tiverem times embaixo de vocês, né? Quando vocês forem diretores, presidentes de empresa com 5 mil, 10 mil, 100 mil pessoas embaixo de vocês, e vocês vão ter que trazer e construir um legado para essa comunidade.